Márcia, me fala uma coisa. Como que é a vida da Márcia antes de vir para os Estados Unidos? Você já frequentava a Igreja Católica? Você é de família católica? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Com todo prazer. Bom, eu nasci em berço católico. Até eu estava falando para a Letícia quando eu estava vindo para cá, eu queria ter trazido uma carta do meu avô, que já é falecido, o vovô Stanislau, que antes de morrer ele deixou uma carta para nós, no caso para os pais, para o meu pai, para os tios, para deixar para os netos, bisnetos. E nessa carta ele deixa de uma forma muito simples, né? Porque ele não tinha muita educação formal, né? Mas ele é descendente polonês e o meu avô, ele sempre reunia os filhos, né, todas as noites para ler a Bíblia, para rezar o terço, para falar de Legal. Deus. E ele deixou nessa carta como um testamento, né, para os netos, bisnetos, para as próximas gerações. E do jeitinho dele simples, ele falava assim que a gente não deve perder tempo falando de religião, falando de política e falando de futebol. Que a gente deveria sim falar de Deus aonde a gente estivesse e que a gente não deveria nunca ter vergonha de falar de Deus. E de uma forma bem simples ele fala, olha, eduque seus filhos conhecendo a palavra de Deus, rezando a Ave Maria, rezando o terço, e ele escreve, né, ele pede porque ele não sabia escrever, ele dita essa carta para uma tia minha, a Mãezinha do Céu, a música, né? Mãezinha do Céu. Mas eu não sei rezar. E ele pede pra gente cantar sempre, porque a gente precisa ser pequeno como uma criança para poder entender os planos de Deus para nossa vida. E ele falava, né, da importância da gente viver de uma forma simples, mas não se afastar da coisa mais importante. E eu guardo isso no coração, eu conheci ele, eu sou do Rio Grande do Sul, e depois na minha adolescência fui morar no Mato Grosso, e carinhosamente, né, meu pai repetiu o que ele fazia. Então, assim, eu quando criança, a gente nunca ia dormir sem antes ir pro quarto do meu pai, da minha mãe, e a gente rezar de joelho em volta da cama, o terço, e meu pai também não sabe ler direito, mas o que ele sabia, ele nos ensinava, né? E até hoje, assim, ele sabe muitas coisas da Bíblia, sem mesmo conseguir ler. Mas Uau. ele sabe, cita, e de uma sabedoria, é o Espírito Santo, Sim. né? A sabedoria que conduz. Então, assim, eu venho dessa formação e tive a graça de nascer, né, numa família de fé. E é isso que eu carrego, assim. E o meu legado, né, o que eu espero é conseguir também passar para os meus filhos, né? Essa é a minha história. Ah, legal. Você tem quantos filhos?